futebol do Brasil. Eles apoiam a seleção brasileira e eles frequentam a Igreja Universal, que é fundada no Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Sou Molto Ibrahim de Moçambique e falo diretamente da África, na cidade de Nacala, Porto. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder mais vídeos. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma coisa um pouco crítica, né? Que aí vocês podem se perguntar por que o Molto abordou esse tipo de conteúdo. Porque eu vi uma coisa que vocês mesmo abordaram nos comentários e eu decidi trazer-vos bem a minha humilde opinião. No meu ponto de vista, pessoalmente, por que os brasileiros são muito queridos na sociedade moçambicana ou com os africanos de um modo geral? Então, assista esse vídeo até o final e você vai perceber melhor na minha opinião. De um modo geral, os brasileiros gostam muito dos moçambicanos e os moçambicanos gostam dos brasileiros. Suponhamos que os brasileiros falam português e aqui também em Moçambique fala-se português, que é a língua oficial, como os colonizadores são os mesmos, que são os portugueses. Mas os brasileiros, e não só os moçambicanos falam português, porque também existem outros países como Angola, Guiné-Bissau, acho que Guiné-Bissau, né? Cabo Verde e Portugal, principalmente em Portugal fala-se português. Por que eles, os moçambicanos, não gostam do português, não gostam dos angolanos ou não são muito apegados com a cultura portuguesa? Então, comenta aí nos comentários e também vou dar a minha humilde opinião. Assista esse vídeo até o final, você vai entender melhor no meu ponto de vista. No modo geral, os moçambicanos assistem televisão nas telenovelas e brasileiras. Também assistem o futebol do Brasil. Eles apoiam a seleção brasileira e eles frequentam a Igreja Universal, que é fundada no Brasil. Eles também têm algumas empresas que estão associadas com o governo moçambicano, que são do Brasil. Nesse caso, a Vale. Vale é uma empresa que explora carvão mineral, que está situado no Nordeste, aí no centro do país, em Tete. Então, a Vale também é uma empresa brasileira. Também a empresa que construiu o aeroporto internacional, nesse caso que ainda nem é internacional, é um aeroporto que ainda não está sendo usado como aeroporto internacional, mas sim o nome é Aeroporto Internacional de Nacala, Porto. A empresa que construiu, a construtora, foi brasileira, a Odebrecht. Se você sabe dessa empresa, então comenta aí. Então eu também vou aqui abordar, na minha humilde opinião, sobre esse tipo de caso, esse tipo de argumento. Eu vou argumentar nesse caso. Por exemplo, nós falamos português e os portugueses foram colonizar no Brasil, colonizaram Angola e colonizaram em outros países, mas nós estamos muito próximos de se apegarmos muito com os brasileiros. Nesse caso, as expressões que nós usamos, muito mais os moçambicanos gostam de usar as expressões brasileiras. Bacana, legal, tá fixe, sei lá, essas coisas. Elas, da hora, é aquilo aí que nós imitamos os brasileiros através das telenovelas, os filmes e o futebol brasileiro. Então, se você é novo no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder esses vídeos maravilhosos aqui no canal. Nesse caso, primeira coisa, eu vou esclarecer a primeira causa que leva que os moçambicanos gostem dos brasileiros em relação dos portugueses. Há uma rixa, há uma separação através daquela treta, né? Aquela treta que houve do colonialismo, sei lá, essas coisas. Apesar que existiu um certo laço depois da independência, um certo laço amigável, sei lá, entre governos e governo, mas não, pessoal, pelo menos o que eu penso, né? Existe uma certa particularidade dentro desse assunto. Se eu ver um moçambicano, se eu ver um português hoje, o historial dele, se ele for a contar a história dele, da família dele, envolve
alguma coisa sobre Moçambique, porque sabe, pode vir dizer que pá, eu tinha meu avô que vivia em Moçambique, mas depois da independência daquela guerra, ele tinha que falecer, tinha que mudar, tinha que ficar na miséria, né? Então, nesse caso, os portugueses não gostam dos moçambicanos, porque foram expulsos do país em que eles já estavam confiantes que era o país deles. Eles tomavam o país. Nesse caso, um português nunca vai ver um moçambicano como um irmão. Eles vão sempre olhar como um inimigo. Vocês podem me desmentir aí no comentário. Então, é pelo menos o que eu acho. Mas, se você tem a sua opinião, comenta aí nos comentários. Eu acho que eles acham que esses são inimigos. Pode se tornar amigo agora, mas existe uma rixa. Uma coisa anterior que já não dá para explicar agora. Então, também os brasileiros, existe também uma pequena particularidade sobre isso. Os moçambicanos não têm nenhuma história tão ridícula, não uma história tão crítica com os brasileiros. Nós partilhamos o mesmo historial de colonizador tido colonizador, os portugueses. Nós olhamos o Brasil como um país irmão. Como dito, o colonizador é o português, lá também o mesmo historial. Nós somos vítima nesse caso. Então, olhamos como brasileiro, como vítima dos portugueses. Então, nesse caso, não tem como nós nos apegarmos com os brasileiros, já que eles falam a mesma língua, percebemos melhor quando estamos usando as mesmas expressões. Nesse caso, também os angolanos são também quase, estamos no mesmo patamar. Estamos aí olhando o angolano como vítima dos portugueses. Então, nesse caso, nós compartilhamos esse tipo de coisa juntos porque existe essa particularidade nesse contexto. Também usamos... uma das coisas é que o brasileiro é muito querido com os moçambicanos, porque o brasileiro é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que gosta do desenvolvimento do outro. Não deixar com que a pessoa, não ver alguém tendo dificuldade de uma certa coisa e ele ficar de mãos cruzadas. O brasileiro se apega, o brasileiro gosta de ajudar, querer apoiar o outro. Então, o moçambicano, nesse caso, ele se sente seguro nas mãos dos brasileiros. Eu falo isso por experiência própria. Nesse caso, por exemplo, estamos a falar aqui, tem alguns youtubers, nesse caso tem aqui o José Lino que estava aí no Brasil há bocado, tem lá outros brasileiros que até que tinham o sonho de chegar no Brasil e já estão lá, que já conseguiram chegar lá através do brasileiro mesmo. Dizer que, pá, se você quer vir aqui, venha você viver aqui no Brasil. Aqui no Brasil é coisa X, normal. Então, isso motiva com que os moçambicanos gostem do Brasil. E também os moçambicanos, eu vou falar de vice-versa. Os brasileiros também gostam de Moçambique. Acho que é através do tipo de história, a cultura. Há muita semelhança das ancestrais, né? Sei lá, aquelas pessoas antigas que viviam, que saíam daqui, que eram levados através do tráfico de escravos, tráfico de escravos, e eram levados para o Brasil e outros países na Europa. Então acabaram sendo do Brasil ou outros países. Então, nesse caso, eles fizeram com que a cultura de Moçambique se assemelhasse com o do Brasil. Então, nesse caso, há muita coisa que até quando eu converso com os brasileiros, eles me perguntam: vocês aí conseguem fazer coisa X? A planta fulana aí, sei lá, essas coisas de coqueiro, sei lá, essas coisas. Então, quando perguntam que aqui existe, então eles se sentem que aí em Moçambique é quase a mesma coisa aqui no Brasil. Então, nesse caso, eu vim aqui só falar sobre isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, é agora a hora de você dar teu like, se inscrevendo no canal. Aí poderá você me ajudar nesse canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder mais vídeos. Pessoal, eu vou até o próximo vídeo. Tchau!